durante muitos anos, eu carregava uma mala, eu sou a personal da mala rosa. Eu tô na minha melhor idade, aos 40 anos, então eu preciso estar bem, né? Então as minhas ideias, elas têm que sair da minha cabeça. E aí não quer ver o marido na frente, por aí, inclusive. Um quadro bem anos 80, que é a nossa pescaria, nossos peixinhos. Entregou a nossa idade. Aqui, ó. Já se olhou no espelho hoje? Já se olhou? Porque, gente, a gente tem que olhar nos olhos, olhar no espelho. A gente não faz isso no nosso dia a dia. E aí o batom, qual que é o efeito do batom numa mulher? Quem não gosta de passar um batom e mudar o dia? Esse daqui é o batom nude da Paiot. E ele é lindo porque ele combina tanto com a sua rotina do dia a dia, quanto também numa festa. Olha esse meu olho tchan. Aí, ó, ele desliza. Você passa esse batom e já tem outra cara. E não é só isso, viu? Tem também lápis caramelo, gente, que ele é maravilhoso porque ele tem um efeito de deslizar na sua boca. Você pode usar ele, inclusive, como batom e também nos olhos. Já fica essa dica porque eu já fiz isso, tá? Olha só que linda. Tanto no contorno, quanto também como um batom. E qual que é o efeito de uma maquiagem, de um lápis lindo, de um batom gostoso para você mudar a sua rotina? A gente nunca presta atenção nisso. Então, olha nos seus olhos, dá um oi para você e lembra que você também tem esse poder de desacelerar, mudar a sua rotina. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O privilégio de poder desacelerar. Ô, gente, não tá dando não. Vai, foca em um aí, não fica tonta. Eu tô ficando tonta. Vai, te ajudo. É bom, não é isso? Calma, respira. Então, calma. Respira e aí, pesca. Pronto. Oi, gente, eu sou a Karina Godoy e esse é o Calma, Você Não é a Mulher Maravilha. E eu já quero começar com uma pergunta. Já respirou hoje? Então vamos lá, juntas? Respira, né, gente? A gente tá sempre correndo o tempo inteiro e o que mais você ouve das pessoas é: tá correndo? Tá corrido? Todo mundo tá correndo o tempo inteiro? Em qual momento do seu dia você olha pra você? Pro seu autocuidado, pro seu respirar, pro seu momento de prazer, por exemplo? Em algum momento você consegue colocar isso em prática? Então esse episódio é para falar sobre isso, sobre o nosso privilégio de poder desacelerar. E aí, para trazer aqui pra gente uma pessoa especialista no assunto, eu vou contar um pouquinho para vocês, tá? Pensando nesse episódio, ela é educadora física, ela tem mais de 20 anos no mercado, ela tem 2 filhos, são mãe de 2 adolescentes, que não basta ser criança não, é adolescente já. Ela tem muita especialidade com emagrecimento, com hormônio feminino. Ela fundou uma rede de academias especializada em mulheres. Então posso convidar para esse papo? Juliana Calheiros, seja bem-vinda! Tudo bem? Que honra estar aqui, tudo ótimo, todo mundo. Então, te convido, é um prazer estar aqui. Te convido para sentar aqui no nosso sofá, na nossa casa. Eu vou ficar à vontade, hein? Por favor, aqui, fique à vontade, que a gente tem muito assunto hoje, né? Eu trouxe o óculos porque pela idade a gente não enxerga mais e tem um exercício que a gente vai fazer que talvez eu precise. A gente vai contar isso para vocês, porque é surpresa ainda, né, esse quadro, tá? Ju, começando já, quero entrar com você nessa história toda, logo de cara, com todo o seu conhecimento, né, enfim, qual que é a importância desse autocuidado para a mulher? Olha, se a gente falar de atividade física, né, que é o que eu tenho formação e é o que eu faço através das redes, a saúde, mobilidade, energia. Você sabe que é uma coisa que eu escuto bastante assim, depois que eu comecei a treinar, eu senti que quando eu vou para Disney com os meus filhos, ou quando eu, sei lá, estou fazendo uma viagem num sítio, eu consigo brincar melhor com eles, tenho mais energia. As avós, né? As avós que treinam, têm outra vida, outra experiência com os netos. Então, falando de atividade física, você vai sentir efeitos no movimento, no seu dia a dia, para dar conta dos seus amores, que eu acho que é o principal. Agora, eu falo também muito de autocuidado com as minhas alunas, de lazer, de realizar os pequenos sonhos do nosso dia a dia, que é ter tempo para almoçar com uma amiga, fazer uma ligação de vídeo com alguém que mora longe, para bater 10 minutos e falar, escolher a roupa dela, porque ela está saindo com um novo namorado. Então, assim, são coisas que são pequenos desejos que a gente às vezes nem sabe que precisa, e esse é o contexto feminino, né? Então, acho que é sobre isso. E Ju, eu sempre digo que tudo tem um storytelling, né? Então eu queria que você me contasse como é que foi a sua abertura para esse mundo das academias, do exercício físico, que agora tá hypado, né?
Todo mundo quer Ainda praticar, bem, né? ainda bem, todo mundo quer praticar exercício. Eu entrei nessa onda, depois a gente vai falar sobre isso, mas por conta dos meus hormônios, que eu acho que foi minha virada de chave. Tá. Mas eu queria que você contasse essa história, né? Como é que você chegou nesse mundo e criou a The Woman, que é um sucesso aqui em São Paulo, então, em outras cidades também, não só em São Paulo, né? E será no Brasil. Amém! E nos Estados Unidos e na Europa. Pronto, tá declarado. Me conta como é que foi isso. Bom, eu sempre quis fazer educação física, mas sempre, eu nunca tive dúvida, e para a nossa área de educação física sempre tem um preconceito, né? Pelo menos os pais ficam, o preconceito, a preocupação de pai e mãe. E aí os meus pais, não, de jeito nenhum, você tem que fazer aquela coisa, engenharia, direito, medicina, qualquer coisa. E eu só queria fazer educação física. Eu sou uma bailarina de infância, dançarina, ganhei alguns festivais, fui para a Itália me apresentar, fazia dança afro, dei aula de dança de salão, então estou no movimento desde pequenininha. E só por prazer, assim, nunca... Até o balé, por exemplo, eu fiquei poucos anos, porque eu nunca gostei de nada assim... eu sou muito disciplinada, mas eu acho que as coisas engessadas para a nossa vida, eu acho que não funcionam o tempo inteiro. Então, eu sempre quis trabalhar tudo que a gente tem capacidade de dar, com emoção, com o corpo, enfim. E nisso, entrei na faculdade, me formei e comecei a perceber que eu não ia trabalhar com homens. Não era uma coisa assim que eu pensava, mas eu só queria atender mulheres. E aí eu criei minha marca, abri minha primeira academia, depois de uma crise de coluna que eu tive durante muitos anos, eu carregava uma mala, eu sou a personal da mala rosa, me confundiam como vendedora da Mary Kay, e aí porque eu entrava com uma mala rosa, e minha mala era uma mala de 32 quilos, daquelas que a gente fazia viagem, sabe, Sim. Bem grandona, e lá eu tinha todos os equipamentos, então eu atendia 10 alunas por dia, 12, e no meio de tudo isso eu tive 2 filhos, pequenininhos, tive a minha primeira filha aos 24 e mandando ver na marca. A Mulher Maravilha. No sonho. Só que minha coluna, desde pequena, eu competia e tudo, então minha coluna, eu tenho a coluna retificada, que é aí um dia eu conto um pouquinho, eu sou especialista em ortopedia, fiz minha especialização em Milão, então ortopedia é fascinante, e minha coluna era uma coluna que ia dar um problema. Trabalhando muito com a mala rosa em São Paulo, eu travei, e aí fiz de tudo para melhorar, não teve jeito. E aí fui para a cirurgia e pensei, meu Deus, não dá mais para ficar dando tantas aulas. E os médicos me ligavam, queriam que eu, me indicando para as pacientes em São Paulo, ginecologista, ortopedista, endócrino. E eu falando, gente, eu tenho uma demanda e eu não estou conseguindo atender todo mundo. Financeiramente eu preciso resolver isso, né? E aí eu falei, eu vou abrir o primeiro estúdio. E abri o meu primeiro estúdio, o segundo, o terceiro, o quarto, e hoje nós estamos em 6 unidades. Meu Deus. Resumi, tá? Que demais! E eu acho que em algum momento, né, contando agora, ouvindo um pouco da sua história, você teve que se perder para se encontrar, né? Normalmente é assim, né? Normalmente é assim. Ou é na dor ou é no amor, né? Não deveria, gente, mas às vezes é. A gente tá falando de academia, de exercício, mas só para lembrar, tem brownie aqui, tá? Que delícia! Fique à vontade. Esse brownie é maravilhoso, Ai, tá? delícia. Então, te convido e nossa aguinha aqui também. Eu acho ótimo, pessoal. Comam brownie. Eu acho que garante, né, o nosso emprego, equilíbrio, exatamente. Posso tirar a sandália? Pode, fique à vontade. Educadora física com sandália, pra se sentir em casa, a casa da Cá, né? Calma, você não é Mulher Maravilha. Eu tô de salto, mas assim, é um acaso, porque eu adoro o tênis. Lindíssima. Ufa, que delícia. Pronto, fique à vontade. Pronto. Daqui a pouquinho. Isso, é que eu tô de saia, não dá muito, mas. Hoje você fica assim. Hoje eu tô comportada. Bom, eu queria que você me contasse também quando você acompanha as suas alunas. Quando eu trabalho com a palestra, né, eu tô no corporativo, é muito satisfatório abraçar alguém, sentir que de alguma forma você melhorou a vida de alguém, no meu caso com uma palavra, com um abraço, com um conteúdo. No seu caso, é um diário ali, né, um exercício que vai mudando a vida das pessoas. Queria que você contasse, é gratificante, né, você acompanhar a evolução das pessoas, como é que elas estão se cuidando melhor. Eu tenho certeza absoluta que o que me faz são muitos obstáculos empreender, né? Empreender, acho que em qualquer lugar do mundo, não vamos, a gente não vai falar só de Brasil, mas empreender é muito difícil, ainda mais eu não sou
empreendedora, eu sou profissional de educação física que acabei empreendendo. Então, são muitas dificuldades que quem trabalha com a sensibilidade, eu trabalho com sensação, com emoção, e é por isso que eu consigo me conectar com as alunas. Tem decisões que a gente tem que tomar, né? Tem decisões, né, financeiras, mesmo de CLT, de profissionais, de contrata, não contrata, manda embora, não manda embora, e coisas que é difícil para mim. Eu falo, meu Deus, eu vou ter que dizer não para essa pessoa? Puxa, vou ter que dizer não para essa pessoa. Então, dentro o que me faz, assim, fala, não, vale a pena essas dificuldades que não são fáceis, são essas histórias dessas alunas, porque o que eu escuto e o que eu recebo de mensagem há 22 anos é assim, Ju, eu nunca treinei, eu nunca gostei de treinar, e eu treino há 2 anos com você, há 10 anos com você, e não percebo que eu estou treinando, né, comigo, com a equipe. É uma outra sensibilidade, não é uma academia, né, eu não criei uma academia, eu criei um espaço de treino com sol, todas as unidades têm que ter luz solar, plantas, para que a pessoa se sinta em casa, porque treinar não tem que ser num ambiente cheio de LED, preto, música alta e gente gritando, vai! Isso já basta o nosso eu, que fala gritando, isso o dia inteiro. Então, quando elas me falam essas coisas assim, que mudaram de vida, tiveram coragem de repente, se separar, porque estavam infelizes e nem percebiam, só iam tocando, sabe? Então, são muitas histórias. As filhas que treinam, que eu cuidei da gestação e treinam comigo hoje. Então, é muito lindo. E é engraçado você falando sobre isso, né? Que eu vi outro dia um vídeo que você contou que o treino ele é personalizado. Então vamos supor, eu não gosto de treinar braço. Não que a pessoa não vá nunca treinar o braço, mas você não vai dar o braço logo de cara, membros, né, superiores. Vamos focar no que ela gosta primeiro, para ela pegar gosto pelo exercício. E aí, contando um pouquinho, já entrando nessa história de hormônios e tal, eu descobri o meu climatério com 39 anos. Tô com 42 hoje. E aí eu falei, e agora? Eu praticava exercício, mas não era aquela coisa tão, sabe, fiel. E aí, a partir dali, a minha médica falou, tudo mais. Então, assim, faz um pouco, agora é mais. Então, o nosso corpo, ele muda também ao longo da nossa vida, né? A gente tem que ter essa consciência que é importante a gente se exercitar, não somente pela estética, mas também para a nossa saúde. E eu me sinto hoje tão mais forte, em todos os sentidos, né? Então, para mim, assim, exercício é vida. E aí eu queria que você passasse assim, um pouquinho do seu conhecimento, né, sobre esse assunto, porque climatério e menopausa ainda é uma pauta que a gente está começando a assistir mais sobre isso, mas muda muito, né, a disposição da mulher, o corpo da mulher. Então, a gente tem que enfrentar essa nova fase, mas para mim, por exemplo, eu tô na minha melhor idade, aos 40 anos, então eu preciso estar bem, né? Então, você ouve alguma coisa sobre isso? O que você pode contar pra gente? Acho que a gente deu sorte de estar nessa fase de climatério e menopausa numa época como estamos agora, porque se fala muito e tal, até eu evito falar nas nossas redes da academia ou na minha particular, porque tem muita informação já, né? Mas eu pincelo sobre o LH, o FSH, a progesterona, o estrogênio, de forma que as mulheres possam ir se identificando na idade que for. Sim. Porque, como você, tem mulheres que entraram na menopausa aos 37, 39, 40, e tem mulheres que aos 52 ainda nem sinal. Não estão nem com sintoma, nada, assim, não estão sentindo calor, não estão com problema de insônia, então é muito pessoal. Mas é importante, o que eu sinalizo para as alunas? Desde os 38, assim, presta atenção principalmente no humor. Porque eu acho que o mais grave do climatério é o humor que se mistura com a TPM. Sim. Porque a pessoa fala, nossa, minha TPM está durando mais tempo, ou eu estou no climatério? Antigamente, ninguém nem ia pensar que estava no climatério. A pessoa ia achar que está estressada, cansada, a vida está difícil. Então, os sintomas se confundem muito, né? A gente está sempre estressada, não dorme direito, e aí não quer ver o marido na frente. Tá por aí, inclusive. É isso, eu né? nem vou falar nada que eu conheci. Mas é isso, e é muito difícil de você diagnosticar, né? Então, é claro que o exame é uma coisa mais precisa e tal, mas Mas tem uma questão, porque os exames, por exemplo, o climatério pode durar
5, 10 anos antes de você Sim. entrar na menopausa mesmo, ficar um ano, né, sem o ciclo menstrual. Acaba. Não é? E aí você, nesse tempo, a minha preocupação das minhas alunas com as minhas amigas eram alunas que viraram amigas, Sim. enfim, então é quando elas começam a destruir as relações que elas têm com as pessoas, e eu fico muito preocupada, porque tem amigas que elas são lá, assim, amigas há 25 anos, aí essa minha aluna chega, então eu não aguento mais a fulana, eu não aguento mais o marido, os meus filhos estão me dando trabalho, e aí eu começo a ficar muito preocupada, porque o que somos nós, né? Eu comecei esse episódio falando, os nossos pequenos sonhos a gente não sabe, não percebe que são as nossas conversas e os nossos bate-papos, e os nossos pequenos momentos com quem a gente ama. E aí, se você destruir isso, a culpa não é sua, são os hormônios, mas se a gente destruir essas relações, as palavras, elas não voltam. Os gestos, eles não voltam, estão nas memórias das pessoas, a mensagem que você escreveu já foi. Então, meu maior cuidado é quando eu percebo esses sinais, não é o calorão ou a insônia, isso tudo a gente consegue tratar com fitoterápico, com reposição hormonal, que seja, enfim, né, cada uma com a sua escolha, mas é com os cuidados que a gente, será que é isso que eu estou sentindo mesmo ou são os meus hormônios? Então é o autoconhecimento, terapia, que é importantíssimo, leitura, sair do Instagram no sentido de coisas que não vão te acrescentar, entrem e fiquem no Instagram com conteúdo que te conecte com o que é bom, com o que é próspero, e muita leitura também. E viver um mundo real, né? Que eu acho que hoje em dia a gente está tão no virtual, se espelhando em pessoas que de repente nem são tão reais assim, o que elas colocam ali, né? Que a gente vai comprando essa ideia. Então é isso também, viver um pouco, né? Sem postar. E claro que a rede social é importante, que é um trabalho, mas... Muito! Acho que tem um equilíbrio. Né? É um canal muito bom. Mas você pode se alimentar desse canal, assim como uma amizade, assim como uma relação, de maneira positiva e negativa, porque tá lá, né? Tem volume de coisas, então... Falando um pouquinho sobre negócios, aproveitar que você está aqui, tem muitas seguidoras, muita gente que eu conheço que elas têm os seus próprios negócios, né? Estão nessa fase de mudar de vida, de querer mudar talvez de profissão, né? E tal. Quais as dicas? Porque eu sou uma pessoa também que eu adoro, as minhas ideias elas têm que sair da minha cabeça. Então, esse programa é uma ideia que estava na minha cabeça. Mas eu acho que a gente tem que ter essa coragem, né? Enfim, de acreditar que pode dar certo, que é um ponto assim muito importante quando você sonha com alguma coisa, qualquer coisa. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente, assim, não só dicas, não seria essa palavra, mas por onde começar, sabe? Por esses degraus que a gente vai subindo, porque são muitos nãos ao longo da jornada. Né, imagino que você passou por isso, eu já passei por isso, passaremos ainda, porque faz parte. Mas o que você pode compartilhar com a gente, assim, sobre essa sua jornada nos negócios? Ela tem que ser cuidadosa, porque... ela divide seu tempo, né? Então, divide seu tempo. Quando você trabalha para alguém, você consegue colocar, lógico que tem situações pontuais, mas você consegue colocar limite, assim, né? Eu estou aqui para isso, entro tal hora e saio tal hora, sábado e domingo, você, teoricamente, está off, né? Na maioria dos casos. Mas quando você empreende, você tem uma ideia e põe ela em prática, você pode ter certeza que não existe dia do seu ano, dos 365 dias, que você não vai pensar e gastar algumas horas do seu dia para esse seu job novo. Tamo juntas. Não existe feriado, emenda de feriado, sábado, domingo, qualquer dia. Então, acho que é mais você se dar o limite, se apaixone primeiro pela sua ideia. Acho que você tem que acreditar muito nela. Ela tem que ser uma ideia que venha do seu coração e que você... Bati no microfone. Que venha do seu coração e que você consiga saber que vai fazer diferença na vida de alguém. Se fizer diferença na vida de uma pessoa, com certeza vai fazer nas demais pessoas. Mas já começa se dando um pouco de limite, porque senão você entra numa seara assim que é difícil você sair. E as pessoas que você ama, e eu volto sempre para esse assunto, precisam do seu tempo também, então... que a gente está todo o tempo conectada, né? O celular, correndo, e aquele celular perto ali. Vou responder a mensagem? Não vou responder, né? É muito fácil. Muito fácil. Você ficar o tempo inteiro trabalhando. Ju, a gente tem um quadro aqui que se chama PPP.
pesque a pergunta do público. Eu tava louca. Um quadro bem anos 80, que é a nossa pescaria, nossos peixinhos. Entregou a nossa idade. Aqui, ó. De que ano você é? Desculpa a pergunta, mas... Eu sou de 2005. 2005? Não conheço. Eu só conheço a Ariana Grande, né, pessoal? É esse quadro, nosso peixinho. E aí, cada peixinho corresponde a uma pergunta. Confesso que eu já fiz... Eu treinei, tá? É difícil, viu? Vamos lembrar. Eu nasci em 82, tá? Ele faz um barulhinho quando liga, porque aí começa a boquinha. Aliás, minha filha queria brincar com isso, né? Teve um certo... Quantos anos ela 7. tem? Então, assim, mas ter nesse momento não é do meu trabalho, meu amor, entendeu? Mas, enfim. Traz ela aqui Pode que a escolher a gente sua brinca. varinha. Aí só você vai pescar. Vou até tirar essas duas para ficar mais simples. Gente, mas isso aqui é difícil mesmo, não era um imã? Não, meu amor. Na minha época era um imã na boquinha, agora assim, ó. Estão dificultando. Eu vou ligar. E aí vou pôr aqui para ficar mais fácil, tá? Ah, gente, isso aqui eu só quero então, fazer isso foca agora. em um. Eu não vou fazer e vai. nunca. Vamos lá. Opa! Ah, pescou rápido! Pergunta 3. Bom, uma pergunta que é da Simone Gonçalves, tá? Simone perguntando o seguinte: por que chegamos em um momento em que não conseguimos emagrecer mais? Ela estava pesando 106, hoje ela está com 90 quilos e tem 1,60 m. Simone, vamos ver o que a Gil pode te ajudar com isso. Simone, é o seguinte, você perdeu 26 quilos, se a minha conta não está errada, rápida aqui. Não, 16, né? 16? 106, 90... Opa, errei 10, ó. E olha que eu não sou de exatas, hein? Maravilhosa! 16 quilos. Para 1,60 m, a gente não pode... eu não posso fazer nenhuma... Não posso ter uma certeza, porque eu não sei se você é mais musculosa, porque músculo pesa. Mas quando você perde, elimina a gordura que já estava em excesso, o que vai ficando é uma gordura mais antiga. É uma célula adiposa, provavelmente... que você adquiriu logo após a sua menarca, depois que você menstruou, não sei quantos anos ela tem ela também. não mencionou. Então, provavelmente uma gordura mais antiga. E essa gordura mais antiga, ela exige um pouquinho mais de rigor, tanto na dieta como um treino específico para isso. E falando de treino, aí a dieta com nutricionista, mas falando de treino, quando entra numa situação como essa, cria uma homeostase, a gente tem que partir para treinos um pouco mais fortes, poderia dizer agressivos, mas essa palavra pode assustar, e experimentando e fazendo testes no seu corpo e te medindo uma vez por mês, porque aí você sabe, puxa, isso aqui funcionou para você, isso aqui não está funcionando. E isso é personalizar, porque tem biotipo, tem a sua estrutura ortopédica. Pode ter alguma doença genética, alguma coisa que também puxa, enfim. Tem parte hormonal, mas quem já eliminou 16 quilos, provavelmente já fez 16 quilos, não 26. Não, 16. Então, exato, é que eu tirei sarro de mim aqui. Acho que você já fez alguns exames, então já viu se tem alguma questão hormonal, como a Ká falou, provavelmente não é isso, é mais uma homeostase que a gente precisa ir brigando com ela mesmo, tá? E não desista, né? De jeito nenhum. Continua. De jeito nenhum. E tudo bem se ficar... Vou dar essa dica, não sei se eu posso. Claro. É assim, se você estabilizou em 90 e tá feliz com o estilo de vida que você conquistou, tá feliz, vai ser muito difícil fazer o restante, aceita os 90, porque você já eliminou 16. É muita coisa. Para fazer dieta mais rigorosa, treino mais intenso, sua rotina vai ter que se ajustar. E às vezes a gente precisa... Nossa, tá bom aqui. É que para algumas pessoas nunca tá bom, não só por peso, né? Outras coisas também. Então, passa lá na The Woman para eu te atender. Isso, já faz o descobrir. convite. Mas tem uma coisa que eu acho que as pessoas ficam muito focadas num número. É. E é muito individual isso, né? Eu percebi isso ao longo também do meu treino e tal, porque tem o músculo. E aí, não é só sobre o seu emagrecimento, sobre o número que você tá perdendo em si, né? Então, fica de olho que às vezes você perdeu tanto mais aí, não tá nem colocando nessa conta. É o visual, a roupa, como tá servindo a roupa, Sim. como você tá se enxergando no espelho. Então, são outros olhares para si mesma, né? Então tá, vamos para a próxima. Lá vou eu. Lá vai você de novo, mas você foi rápida, porque eu confesso que lá em casa eu demorei, viu? Ó, foca em um que aí vai. Caramba. Eu fiquei uns 3 minutos em casa. Não, eu tô tipo isso. Aí foi. Esse vai. 15. Ó,
Vamos desligar que aí a gente não ficou ouvindo barulhinho. Qual que é o maior desafio em ser mulher quando você inspira outras mulheres a serem sua melhor versão? É a pergunta da Valesca Félix. Essa eu conheço, ela é seguidora raiz. Oi, Valesca! Segue a gente lá também. Mostrar vulnerabilidade. Eu acho que isso não é o mais difícil. É um desafio para a gente nas mídias sociais encontrar um espaço seguro assim para você ser vulnerável, sabe? Para mostrar o tal do sem filtro, para você mostrar o dia a dia que não é tão bonito, quando dá errado, contar algumas coisinhas que não são tão legais, sem expor as pessoas, porque quem vive na mídia social e quem vocês assistem a gente também não pode misturar as coisas, né? Eu não posso ficar expondo os meus filhos, meu marido que não quer, não é, né? Ainda mais que eles são adolescentes, né? E não é a área dele. Então, assim, eu tomo esse cuidado e sempre tiro eles. Meus filhos, quando eles eram pequenininhos, eles já não gostavam. E eu já, na época era Facebook, né? Orkut. Ai, gente, raizíssimo isso aqui. Não é? Facebook e depois Instagram, né? Então aí agora tem as outras. Mas eles não gostavam, porque eles eu acho que vale a pena respeitar. Então você fica você fica um pouco menos sem assunto quando você quer mostrar o nosso dia a dia como ele é difícil. A família faz o seu dia a dia ser desafiador também. E não dá para mostrar tudo isso. Acho que é isso. Vamos para mais uma? Vamos. A última, ó. Você tá muito boa de pescaria, arrasou. Agora você sobe a minha régua, assim. Não, você precisava ver, foi terrível, eu não conseguia pescar nenhum. Falei, gente, não vai funcionar esse negócio, não. Uia, não deu. Foi? Não. Não. Corta, é que ele gira. Jesus. A paciência de uma Ariana, você sabe que eu sou Ariana, Ariana, né? Minha filha é Ariana, meu pai é Ariana. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Que dia que você faz? Sem paciência. Ela já até botou mais eu pertinho. Eu peguei, gente, não consigo pegar. Eu faço... Foi. Ixi, não foi. 15 de abril. Ah, minha filha é dia 26 de março. Ô, gente, não tá dando, não. Vai, foca em um aí, não fica tonta. Eu tô ficando tonta. Vai. Te ajudo. É bom, não é isso? Calma, respira. Então, calma. Respira e pesca. Pronto. Pescaria para esse momento de... Ô, gente, não dá, não. Me perdi nisso aqui. Foi, aí. Ai, não. Peraí, vou roubar. Vou roubar. Aí, pronto. Foi o 5 escolhido na... E não fecha a boca. O 5. Eu roubei, pessoal. Enfiei o negócio. Bom, mais uma pergunta sobre emagrecimento. A principal dica que você dá para quem quer emagrecer e começar a se cuidar, que é importante, né? Primeiro, achar uma atividade física, qualquer que seja ela, que você goste. Ou que seja um local, um espaço que dê o primeiro start do movimento e você perca o ranço. Porque se é uma frase dessa, provavelmente essa pessoa tem ranço de atividade física, não gosta, passou por uma infância difícil com movimento, ou às vezes uma pessoa... com uma genética sem condicionamento físico mesmo, então tudo que for deixar o coração acelerado, incomoda, tem gente que não gosta dessa sensação de... E aí, às vezes, as primeiras experiências de movimento foram com essa intensidade. E aí ela marca, já não gostou. Já é reforço negativo. Então, primeiro a Silvia Sofia. Falei, né? Silvia. Procura uma atividade que você goste. Eu não gosto de nada. Alguma coisa você vai gostar, que seja caminhar. Primeiro começa com beach aquilo. tênis, tá tão na moda ainda, né? Enfim, Sim. Tem outras atividades em dupla que uma você dança, vai com uma amiga. Natação, uma aula de vôlei, qualquer coisa. Mas primeiro começa com isso, uma vez por semana. Gostou? Aumenta para 2. Não gostou? Troca a atividade. E aí, de pouquinho em pouquinho, insere. A única coisa que mata realmente as pessoas e tiram ela da atividade física sai do 0 para 80. E aí, eu comecei, estou indo 5 vezes por semana, estou fazendo aulas, estou morrendo nas aulas, transpirando. Pode ter certeza, daqui uma semana já não vai mais. Alguma coisa vai entrar na sua rotina que você vai querer cancelar, e aí você vai falar, que eu não pude ir. E aí, no dia seguinte, eu não pude ir de novo. Mas a gente acha coisas para colocar na agenda quando a gente não gosta da atividade. Então, comece sem pressa, e às vezes isso pode durar 3, 4 meses, sem pressa para começar o movimento. Devagar. Ju, no final das contas, desacelerar, né? Esse poder está nas nossas mãos, mas só que eu acho que ele é muito maior do que o emagrecimento, por exemplo. É um momento que você consegue olhar para você, né? Então, assim,
Que recado a gente dá, até para a gente finalizar a nossa conversa, em relação a isso, assim? Porque todo mundo fala, né, do emagrecer e tal, mas para mim foi uma consequência daquela minha mudança de vida, Isso. né? Eu acho que se você encarar isso de um outro jeito, né, com outro olhar, já ajuda muito, né? E não se comparar, porque a gente se compara o tempo inteiro com as outras pessoas, nas mídias sociais, né? Enfim, o tempo inteiro a gente se compara, então... E às vezes se compara consigo mesma lá de trás. Menina, total. É. É a pele, é o corpo. É isso que eu falo também. A gente não vai ter o mesmo corpo que tinha aos 15 anos. Não. Tá tudo diferente, né? Nós somos mães, né? Então, assim, o meu corpo mudou e a gente tem que amar o que a gente tem. Então, de que forma eu posso amar aquilo de um jeito melhor, né? Para viver mais. Então, dá um recadinho, assim, sobre isso. Porque a gente ouve tanto falar sobre emagrecer, mas é muito mais do que emagrecer, Nossa, né? é um risco você começar uma atividade física ou começar a treinar de fato, né? Fazer musculação, que seja, ir para uma academia pensando em emagrecer. Porque aí você já está trucando o seu momento difícil. Você tem que me dar algo em troca, porque senão eu não vou. E aí essa troca ela é injusta, porque depende da sua idade, depende da sua composição corporal, depende dos seus hormônios, se você tem uma questão aí de tireoide, enfim, pode ter tanta coisa. Se a sua rotina é muito pesada, se o seu cortisol é alto porque você vive estressada, se você está dormindo pouco porque está cuidando de um parente doente. São tantos cenários que são... que podem estar ali junto, que o emagrecer vai dar errado se você começar a atividade física por isso. Uhum. O nosso corpo, ele não nasceu de jeito nenhum, ele não nasceu para ficar parado. O nosso corpo é um corpo para se movimentar, não tem o que fazer. E imaginar que, o ano que vem eu começo a treinar. Não pode dizer isso para você, porque é como se o ano que vem eu começo a comer, o ano que vem eu começo a tomar banho. Não cabe. Projeto Verão 2026, né? Porque a gente foi feito para o movimento, tá aí, a gente consegue enxergar as nossas mães, as nossas avós, o quanto elas, não sei se você tem essa experiência, você de casa, de conhecer senhoras que ficam muito tempo no sofá e com muitas dores, têm dores, e elas ficam limitadas para as atividades. Uhum. Hoje a gente enxerga isso e fala, eu não quero isso para mim. Fala, meu Deus, minha mãe, minha avó não consegue sair do sofá, elas não têm saúde. Então, é nisso que tem que pegar. Não esquecer que tem o dia de amanhã, e o dia de amanhã, ó, passa assim. Tá aí. É. Belíssima, adorei. Bom, e para finalizar, o que é beleza para você, sabendo que você não é a Mulher Maravilha? Nossa, eu não sou mesmo. Em alguns momentos a gente mas não em todos. Beleza. O que eu acho que é belo. O que é beleza para você? Gentileza. As Adoro. pessoas gentis e boas com o ser humano, elas são lindíssimas. Educadas. Lindíssimas. Eu acho que tem gente educada e ainda assim é educada porque foi educado, mas não é gentil e não é uma pessoa boa. A gentileza deixa a pessoa linda. Uhum. Às vezes é uma pessoa simples, que não teve uma educação, né? Daquelas, mas é uma pessoa tão carinhosa que toca em você, você sente a energia da pessoa e ela te quer bem, independente do que você vai dar em troca para ela. Essa pessoa, eu consigo vê-la muito bonita. Então, beleza para mim é gentileza que vem da alma da pessoa. Adorei. Ju, estamos caminhando para o final, então quero que você... Eu não vou mais pescar. Ai, não vai mais pescar. Quero saber se você gostou do nosso papo, Amei. que você fale sobre as suas redes sociais ou algum projeto que você queira contar, enfim, fique à vontade. O espaço é seu. Ai, amei estar aqui, poder ficar à vontade, né? Cruzei as pernas. Tá aqui, lindíssima. Bom, eu tenho o meu canal pessoal, que é o Método Ju Calheiros, mas no Instagram é juliana.cardoso.calheiros. Se eu não coloco o sobrenome do meu pai, ele lá no túmulo dele, ele se mexe, ele fala, você coloca Cardoso. Então é juliana.cardoso.calheiros, mas eu sou mais conhecida como Ju Calheiros. E tem a rede da The Woman, que é thewoman.gym, que é no Instagram, o site, que é pelo mesmo nome, e é isso. Adorei. E se você quiser acompanhar também, né, a Karina nas redes sociais, no caso é o @acarinagodoy, o Karina com K e o Godoy é com Y, e os nossos episódios vão pro ar todas as quintas-feiras, às 7h08. Por que 7h08, Karina?
Porque eu adoro numerologia, adoro astrologia, tem tudo um porquê. E o número 8 é muito bom. É muito bom, é isso aí. Então, 7 horas e 8 minutos no Spotify, no YouTube e os cortes nas redes sociais. Amei. Obrigada, espero por Obrigada. vocês aí nos próximos, a gente vai se encontrar de novo, que eu adorei, tá? Ai, que bom. Vamos fazer eu cozinho, a gente pode cozinhar. Pronto! A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Pronto. Docinhos, aliás, você não comeu. Não comi, mas Fique à eu vou comer vontade. só para não sujar o dente, né? Aí eu não vou querer esse corte. Obrigada, gente. Até Obrigada. o próximo. Um beijo. Obrigada tchau, tchau. a todo mundo.